Olá para você que assiste a programação da TV Câmara Jacareí. Começa agora mais um programa Gente em Destaque. E hoje eu vou conversar com o radialista José Carlos Guedes. Nossa, José Carlos, obrigado por aceitar nosso convite aqui da TV Câmara. O senhor é de Jacareí, né? Nascido aqui em Jacareí. Como é que o senhor começou a se interessar por rádio, por futebol? O que veio primeiro? Bom, primeiro uma satisfação de estar com você aqui. E eu que agradeço a oportunidade, porque sempre me sinto honrado de contar um pouco a minha história. Eu comecei em Jacareí e isso foi mais ou menos quando eu tinha 16 anos, em 1966. E como todo cara que começa em rádio no interior, eu comecei assim com uma locução comercial. E depois de um tempo, ganhei um programa, naquela época a rádio era dirigida pelo Chagas e Silva, nosso querido e saudoso bispo, e me entusiasmei pelo ambiente, porque eu gostava, quando eu era mais jovem, quando eu era criança, eu gostava de cantar em parque de diversão, tinha programas na Rádio Clube Jacareí, em que, por exemplo, Vamos Brincar, que era todo domingo, uma época apresentado pelo BSL, o Benedito Sérgio Lencioni, outra época apresentado pelo Dorni Moreira. E eu gostava de cantar e tal. Então, essa minha relação é uma relação que, confesso a você, Rodrigo, que eu acho que eu nasci com o DNA de estar dentro do rádio. Na sua casa, na sua infância, seus pais escutavam rádio cotidianamente ou não? Sim, de uma forma normal, porque naquele tempo a televisão era uma novidade ainda, né? E o rádio era aí, como é sempre hoje, o companheiro das pessoas. Mas a minha influência realmente nisso foi no sentido de querer participar, de ser curioso quando garoto. E aí, em 66, já com 16 anos, como eu te falei, eu fui para a Rádio Jacareí e fiquei até 1969. Porque eu achei que, na época, abriu uma possibilidade no seminário em Taubaté. Eu ia perguntar isso para o senhor já. Se o senhor foi nessa época que o senhor ficou com vontade de ser padre. Pois é, você vê como é que são as coisas, né? O senhor chegou a ser coroinha também. Sim, fui coroinha aqui na Igreja Matriz, no tempo do padre Sebastião, Monsenhor Sebastião Faria, também já falecido, né? E quando eu fui para Taubaté, para o seminário, é que o seminário mudou, porque chegou numa época que o seminário e o seminarista era uma coisa presa, você não podia nem olhar na janela. E a partir de 69, a situação se transformou completamente. Eu lembro que veio um padre que servia ao Vaticano, e hoje, por sinal, ele é bispo na Diocese de Lorena, padre Benedito Benido Santos. Ele chegou e voltou e veio com uma modernidade. Ele falou: é o seguinte, vocês vão estudar de manhã, à tarde, cada um vai cuidar da sua vida, volta aqui. Então você rezava de manhã cedo, estudava, ia trabalhar e voltava para o seminário. E no rádio o senhor foi descoberto pelo Darcy Reis, é isso? Ou foi... Não, na realidade não foi o Darcy. Eu acho que eu tive duas pessoas importantíssimas na minha carreira. A primeira foi o Chagas e Silva, porque se ele não me desse a oportunidade, e se eu não aprendesse alguma coisa com ele, até mesmo no sentido amador na época, entendeu? Você fazendo muito mais por voluntariado do que aquilo como uma profissão. E a segunda pessoa muito importante, e foi até o causador de que eu começasse a narrar futebol, foi o saudoso João Maron Bueri. Porque o Bueri veio dirigir a Rádio Jacareí em 1972, e como eu te falei, como eu estava em Taubaté, foi em Taubaté que começou o J3. Como é que era o J3? Até vou te revelar uma coisa que pouca gente sabe. O nome J3, ele vem porque era um programa que tinha na Rádio Cacique, apresentado por 3 J's. O J. Bonani, José Moura e eu, José Carlos. Então o programa se chamava J3, o Despertador da Cidade, em Taubaté. O Bonani e o Moura saíram e o gerente da época da Rádio Cacique, da Vioiringue, ele falou: não, é o seguinte, eles foram para a Rádio Difusora, que era concorrente, mas não vão mudar não, o nome é da rádio, fica você fazendo sozinho. Aí, para não falar J3 Despertador da Cidade, eu coloquei J3 Alegria da Cidade. E quando eu voltei para Jacareí, em 71, cheguei no Chagas e falei para ele:
Ó, Chagas, me dá um horário aí, eu estava apresentando o programa de Taubaté, como é que é o programa? J3. Ele falou, não, J3 é por quê? Não, é porque é assim e tal. E eu comecei a fazer o J3. E foi, confesso a você, que foi um sucesso muito grande aqui, mas principalmente em São José. Porque eu fazia das 7 às 9 aqui e fazia das 10 ao meio-dia em São José. E quem me levou foi o seu Ivan Mimessi. Aí chega o Bueri. O Bueri adaptou um pouco, eu estava assim como se fosse uma pedra bruta. O Bueri me deu alguns ensinamentos que melhorou ainda mais o desenvolvimento do programa J3, que era um programa bem popular, voltado para a população, com um forte apelo de solidariedade, de ajudar as pessoas. E eu era o rei da dona de casa e da empregada doméstica. Ali de manhã, no horário de manhã, todo mundo escutava. Todo mundo, a audiência em Jacareí era fantástica, era uma coisa de louco. E em São José também eu consegui cativar com o meu J3. E como é que começou a sua trajetória como narrador de esportes? Começou o seguinte, Rodrigo, eu estava fazendo o J3 em São José. E eu me lembro, eu não sei exatamente, mas eu sei que o mês era outubro de 1974, que o São José faria um amistoso com a seleção brasileira de amadores no estádio Martins Pereira. Era uma noite de quinta-feira e tinha chovido muito em São José dos Campos. Eu lembro que quando eu acabei o meu programa, que acabava meio-dia na Rádio Clube de São José, o Bueri falou para mim, Zé, você precisa me quebrar um galho hoje. Eu falei, o que é? Olha, tem um jogo amistoso. E os narradores da Rádio Clube naquela época eram o Alberto Simões, que está até hoje agora na Rádio Cidade, e o Roberto Costa, que hoje é secretário de obras do governo em Taubaté. Como choveu muito, o Roberto naquela época, ele era o secretário da SSM de São José, do prefeito Edinardo. E ele não tinha condições de ir, porque a cidade ficou uma loucura. O Alberto era professor de história e tinha uma prova, não podia. O Bueri narrava de vez em quando. Mas o Bueri naquele dia também não tinha condição. Quer dizer, foi tudo caindo pro senhor ali. Tudo. Aí ele falou, Zé, eu falei, mas Bueri, eu nunca narrei um jogo aqui. Eu brinquei de esporte aqui em Jacareí, mas narrava, por exemplo, o Vicente Esquema, narrei basquete. Narrava por brincadeira. Narrava por brincadeira. Mas não com esse negócio de um futebol profissional em São José. E aí, Rodrigo, fui. Quando acabou o jogo, no outro dia, eu voltei à rádio para fazer o J3 de manhã, né? O Beto falou, a partir de agora, nós vamos dividir a escala. Um jogo é o Beto, um jogo é Roberto, outro jogo é você. E aí começou, para valer, a minha vida de narrador esportivo, porque eu queria chegar no Rádio São Paulo, mas eu queria chegar como um apresentador de programa popular. Então eu lembro que na época eu me mirava muito pela popularidade de Barros de Alencar e tal. Eu falei, pô, um dia eu quero ter um programa desse jeito e tal. Mas quis o destino que eu chegasse do outro lado. Mas nesse dia do jogo de São José, como é que o senhor se preparou ou não se preparou para narrar? Não, foi pego de surpresa? Como é que foi? Veja bem, o Bueri falou para mim, Bueri, eu nunca narrei assim, então ele falou, mas você gosta de futebol, você é um cara alegre, você tem jogo de cintura, eu tenho certeza que você vai lá e não vai passar vergonha. Porque eu também tinha esse lado. Uma imagem do J3 tão enaltecida e de repente ia jogar aquela imagem num jogo de futebol. E se eu fosse mal? Aí os caras falaram, bom, J3 só serve para fazer programa. Ia me queimar. Mas graças a Deus foi tudo bem. E como é que foi a sua entrada para a Jovem Pan? Você deu logo depois disso aí? 4 anos depois. Aí eu comecei a narrar, de 74, comecei a narrar. Teve uma época que peguei o esporte aqui também de Jacareí. A gente narrava jogos de São Paulo. E foi em 78 quando eu cheguei à PAN. E cheguei da seguinte maneira, Rodrigo. O Zé Silvério, que estava praticamente de titular na PAN há alguns meses, porque com a saída do Osmar, ele passou a terceira, ele era o terceiro e passou o primeiro. E ele tinha um primo, como tem até hoje, um primo em São José. E nessa conversa com o primo dele, ele falou, pô, o primo falou, pô, você precisa ouvir um cara, tem um cara chamado J3 lá, o cara é bom, cara. Olha, a hora que você puder dar uma chance, não sei o quê. E eu não conheci o prêmio e não conheço até hoje. E foi por indicação. Num belo dia, na Rádio Jacareí,
eu estava me preparando para fazer o programa de esporte, começava às 6h30, toco o telefone, e o Ângelo Ananias, ele falou, o Zé, tem um cara no telefone, diz que é o Zé Silvério. Eu falei, não, você está brincando, é trote, é piada. Ele falou, não, é o Zé Silvério. Eu chequei, é ele. E o Zé Silvério falou, é o seguinte, nós estamos precisando de um narrador, se você se interessar, prepara uma fita sua, traga aqui. Não é em definitivo, porque o Campeonato Brasileiro está acontecendo. Eu estou indo para uma excursão que antecedia a Copa de 78, mas se você gostar, se você tiver interesse, venha, traga a fita. Bom, eu mais do que nunca, né? O Ângelo me ajudou, preparou, tirou meus gols, tal lá, e fui lá. A partir daí o Tuta, até então, e hoje também dono da PAN, ele gostou e acabei ficando. Nesse seu comecinho, como é que foi até chegar, que a gente vai chegar depois o senhor cobrindo as Copas, né, 5 Copas do Mundo, mas foi difícil adaptar a São Paulo, você sendo do interior, como é que foi essa situação? Você sabe que no começo é uma coisa, eu lembro que o microfone da PAN pesava, parecia que eu segurava um tijolo de 10 quilos. Porque sua estreia, por exemplo. A estreia, olha a minha estreia, vou te falar para você da minha estreia, eu tremia mais do que vara verde. Porque eu estreiei na PAN no dia 18 de março de 78, no estádio do Pacaembu, num jogo que fazia a abertura da Copa do Campeonato Brasileiro, Santos e Goiás, no Pacaembu. Eu fiquei sabendo, daí foi um sábado de aleluia. Eu fiquei sabendo da estreia na segunda-feira, que o Sérgio Barbalho, coordenador de esportes, falou o seguinte, olha, você vai, sábado tem jogo já para você. Eu falei, tá bom, mas pensava que era um posto. Posto é aquele segundo jogo que você vai só informando. Ele falou, não, você vai estrear narrando o jogo. Só tem esse jogo, é você. Eu falei, nossa senhora, mas não é o Rio? Não. E quanto tempo depois do senhor ter chegado ao Jovem Pan que aconteceu isso? Um mês depois? Nada, uma semana. Uma semana. Eu não comecei fazendo programa lá, eu comecei já narrando esse jogo. Bom, aí eu fui 2, 3 vezes durante a semana, até chegar o sábado, para aprender as vinhetas, as passagens. Tinha uma transmissão, lembro até, do Edemar Anuzek, numa quarta-feira, o Barbalho falou, vem aqui para você ver como é que faz as passagens e tal. O Rodrigo, a hora que eu vi a escala, eu falei, meu Deus do céu, vai ser complicado. O comentarista Randall Juliano. Não. O primeiro repórter, Cândido Garcia. O segundo repórter, Fausto Silva. E o terceiro repórter era o Vanderlei Nogueira, que é muitos anos titular da PAN, mas na época ele era o 5º repórter. Eu li aquilo e falei, meu Deus do céu, olha, me ajuda. Por isso que eu falo o seguinte, e eu gosto de citar isso. Eu acho que foi a paixão de Cristo e a minha, né? Foi as duas no mesmo dia. Foi as duas no mesmo dia. E então, da partir daí, o senhor começou a se adaptar melhor? Sim, aí você começa, porque quando você sai aqui do interior, eu me considerava um cara experiente já e tal. Mas quando você chega em São Paulo, e principalmente você chega numa grande vitrine como a Jovem Pan, você sofre até por iniciativa própria uma reciclagem, sabe? Reciclagem de termo, reciclagem de palavras que você usa, reciclagem, país, né? Exatamente, reciclagem de enfoque que você dá e você também precisa, naquele começo, você vai se adaptando, entendeu? Você vai observando os companheiros, você vai se sentindo, você vai tomando um banho de cultura de rádio, sabe? Coisas que no interior a gente dava grande valor, você vê que não é bem por aí. A gente dá grande valor no interior porque você aqui, você é muito personalista. E quando você entra numa emissora do tamanho de uma Jovem Pan, você nota que você é uma peça importante, mas a máquina é mais importante que qualquer um que está ali. Você é mais e tanto é que tantos nomes passaram e a Jovem Pan é o que é. Então, você faz parte de uma peça importante, porque senão a máquina não funciona. Mas, ao mesmo tempo, você deixa aquilo que você tinha no interior. Porque no interior você se considerava, não, pô, eu sou bom e não sei o quê. Lá não. Bem conhecido. Bem conhecido, não. Lá você chega e vai começar tudo de novo. Por isso que eu sempre digo,
nas palestras que eu faço para o pessoal de educação, de comunicação social, eu sempre digo o seguinte: quando você atinge uma grande emissora, seja ela um grande jornal, uma grande emissora de televisão, você se recicla e começa tudo de novo. Porque se uma coisa é boa, você teve a bagagem. Isso o interior te dá. O interior te dá o laboratório. Aqui você pode fazer tantas burradas que você fizer, que você vai aprendendo. Lá você pode ser mandado embora na primeira. Então te dá o laboratório. Mas quando chegar lá, você vê que é uma outra etapa. E foi um sonho realizado para o senhor, a saída para a Jovem Pan? Não como apresentador, como o senhor sonhava, mas como narrador para ir para São Paulo? Foi. Eu achava até que... Eu achava que a minha carreira estava muito meteórica. Porque para chegar já numa Jovem Pan e 4 anos e não tendo assim toda aquela passagem, a minha bagagem era de programa de auditório, era de programa popular, não era de um narrador esportivo. Mas foi um desafio muito grande. Eu lembro que no começo, nossa, eu ficava muito nervoso, cada transmissão, eu acho que eu comecei a me acalmar mesmo na PAN depois de 1 ano, Rodrigo. Porque a cada jornada, a cada posto que fazia, a cada transmissão, sabe, você se sente mexido, você se sente como se fosse uma estreia. Mas isso é muito bom, porque mostra cada vez mais a sua responsabilidade, né? Porque quando você vai muito solto também, aí você pode cometer alguns desvios. E quando você está muito focado, como aquilo que as pessoas fazem, né? Nossa, dá aquele friozinho na barriga, eu acho que isso te aumenta no sentido de responsabilidade. E esse jogo Santos e Goiás, você lembra o placar? 3-0. Para o Santos. 3-0. Eu lembro até quem fez, 2 gols de Reinaldo. Reinaldo foi um centroavante que passou no Santos nessa época, um jogador comum. Era a época dos meninos da Vila ali, a primeira geração dos meninos da Vila, não foi o Juari, não era o meu assim? Eles estavam praticamente numa transição. O Santos tinha vencido aquele campeonato, né, de 78, mas já estava numa transição. Quando começou o Campeonato Brasileiro, algumas peças daquele time do Formiga, que foi técnico campeão, algumas peças já não estavam mais. Tá certo. Bom, José Carlos, a gente vai fazer um rápido intervalo então no nosso programa. O Gente em Destaque então volta daqui a pouco. Até já!